Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? O professor Sargento Santos está passando aqui para deixar a nossa última aula antes da avaliação da P2. Então a gente vai fazer uma breve explanação aí sobre um assunto que causa algum susto quando a gente vê a primeira vez, mas depois vocês vão ver aí como ele é bem simplório de resolver. Então a gente vai trabalhar aí com a potenciação de monômios. O professor depois vai pegar um afastamento, e aí eu vou deixar todo o material referente ao próximo trimestre já postado lá no YouTube. Então você tem como acompanhar as aulas lá no YouTube, tá ok? Então eu não vou acompanhar vocês no Classroom, porque eu vou pegar um afastamento, mas o professor vai postar as aulas lá no YouTube, e aí vocês podem continuar vendo o material lá, tá ok, gente? Então, para não ficar nenhuma dúvida aí, o assunto vai ficar postado no YouTube, porém o professor não vai acompanhar vocês aí no Classroom. A gente vai colocar lá possíveis datas para vocês entregarem, e aí quando o professor retornar do afastamento, aí então a gente identifica aí os possíveis problemas para a gente poder recuperar lá na P2 do terceiro trimestre, tá ok, gente? Então, para situar bem, a gente continua aí o estudo no livro 2, módulo 5, e agora a gente vai ver potenciação de monômios, tá? Então a gente está aí na nossa aula 7, capítulo 15. Potenciação de monômios. Para realizarmos potências com monômios, precisamos relembrar uma outra propriedade da potenciação. Assimile bem. Propriedade da potência de potência. No caso de uma potência elevada a um expoente, podemos manter a base e multiplicar os expoentes. Olha só que regrinha simples aí. Então vamos aos exercícios. Exercício é o número 25 e é o primeiro aí de potenciação de monômios. Identifique aqui, ó, que a gente tem um valor numérico. Esse valor numérico está multiplicando um x, que é uma incógnita, e essa incógnita está sendo elevada à terceira potência, tá ok? Só que tudo isso daqui está dentro de um parênteses, e tudo que está dentro desse parênteses aqui ele está sendo elevado ao quadrado. Então a possibilidade, a estratégia mais fácil da gente resolver isso aqui, ó, é a gente separar. Então, como aqui existe uma multiplicação, ó, é 14 que multiplica x ao cubo, e tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então, a forma que o professor vai passar aqui na nossa recuperação de reforço é a seguinte: tu podes abrir aqui, ó, abre esse monômio, faz ele virar dois monômios, né? Ele é um polinômio, faz ele virar dois monômios, e aí você opera ele de forma individual. Então olha só como o professor fez. Eu abri o 14, ele está sozinho, e lembra do chuveirinho, ó, ele tá sendo elevado ao quadrado. Então tá aqui, ó, eu abri um monômio 14 elevado ao quadrado. Mais o que? Mais não, vezes, ó, é uma multiplicação que existe entre eles, ó. Então x ao cubo também está sendo elevado ao quadrado. Então eu resolvo isso daqui, encontro o resultado, resolvo isso aqui, encontro o resultado. Então 14 ao quadrado é 196. E x ao cubo elevado ao quadrado, eu realizo apenas a multiplicação aqui, ó, 3 que multiplica 2. Então o meu x, que era o cubo elevado ao quadrado, vai se tornar um x elevado a 6. Resolveu? Agora a gente volta lá no início. Faz isso aqui tudo virar uma peça só. Então eu vou excluir os parênteses. E aí eu vou ter 196 x à sexta potência. É ou não é uma forma fácil da gente tirar um 10 aí na nossa P2? Fizeram o trabalho, buscaram 10 também no trabalho, então com certeza a sua média trimestral aí vai ser muito boa. Porque aqui na recuperação a gente viu tudo aquilo que poderia. Está vendo, né? Aquilo que você precisa para tirar um 10 na P2. Tá ok, oitavo ano? Letra B. Menos 8 x ao quadrado, y ao cubo, e tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. E que o professor só copiou de volta, tá?
para ficar com uma formatação parecida com aquilo que vai surgir aqui atrás. Então, olha só, o professor vai abrir esse menos 8 aqui, ó, vai fazer ele elevado ao quadrado, vai abrir esse x ao quadrado e esse x ao quadrado também vai ser elevado ao quadrado, e vai abrir esse último termo aqui, ó, esse y ao cubo também vai ser elevado ao quadrado. Então, olha só, menos 8 ao quadrado, eu separei aqui, ó, como se eu tivesse criado muros aqui, ó, um muro aqui e um muro aqui, vezes x ao quadrado, ó, só o x, elevado ao quadrado, e mais um termo, y ao cubo, esse último termo aqui, ó, também elevado ao quadrado. Por que que isso é melhor? Porque aí você acaba não se confundindo, você separa, resolve cada um e depois junta outra vez. E aí, no meu ponto de vista, fica mais visual de ensinar para vocês a forma de resolver isso aí. Claro, vai chegar um momento que isso aí você já vai olhar lá na primeira linha lá, isso aqui vai dar tanto, vai fazer cálculo mental. Mas até você chegar nesse estágio de fazer cálculo mental de forma visual, só olhando ali o que está acontecendo ali, a gente vai fazendo passinho em passinho, né? Então, olha só, qualquer número elevado ao quadrado, ele vai ser positivo. Então, mesmo que seja menos 8, a resposta aqui é 64 positivo. X ao quadrado elevado ao quadrado é 2 vezes 2. Ó. Então, eu vou ter x elevado à quarta. E y ao cubo elevado ao quadrado é 3 vezes 2. Então, é y à sexta. Então, o resultado ficou, tirando aqui os parênteses, né? A gente vai se preocupar só com os termos, ó. 64 está multiplicando o x à quarta, está multiplicando o y à sexta, mas a gente vai eliminar os parênteses. Então a resposta da letra B ficou 64x à quarta, y à sexta. Nossa letra C, menos 4, A à quinta, B à quarta, tudo isso elevado ao cubo. Então o professor já trouxe aqui para baixo. E a gente vai fazer o quê? Vai abrir, né? A sugestão do professor é abrir. Trabalha cada termo individual. Então, se todos eles estão sendo elevados à terceira potência, ou seja, ao cubo, eu vou levar menos 4 ao cubo, A elevado à quinta ao cubo e B à quarta também ao cubo. Então, ó, já levei o primeiro termo. O primeiro termo é um valor numérico, menos 4. Menos 4 elevado ao cubo, A elevado à quinta. E aqui, B à quarta elevado à terceira, a gente continua aqui, né? Opa, aqui ainda ficou esse terceiro aqui. Vamos tirar esse ao cubo daqui. Tá aí. Agora ele não vai aparecer mais. Então, menos 4 elevado ao cubo é menos 64. Lembre-se, se esse 4 fosse positivo, aliás, se esse menos 4 estivesse sendo elevado a uma potência par, qualquer valor aqui, ó, ele seria uma resposta positiva. Se o meu expoente é ímpar, ele vai ser sempre o sinal que é o da base. Se o da base é negativo, a resposta é negativa. Se o da base for positivo, a resposta é positiva. Então, nós temos menos 64, A elevado a 15. O que mais que eu tenho? 4 elevado ao cubo fica igual a 12. Então, para finalizar a resposta da questão C, agora é só eu eliminar os parênteses. Então, eu vou ficar com menos 64, A elevado a 15, B elevado a 12. Fácil assim. Fácil para tirar um 10. Tá aí, menos 64, A elevado a 15, B elevado a 12. Tranquilo até aí, gente? Hoje é só um reforção mesmo, bem rapidinho, porque eu sei que vocês têm bastante matéria para estudar, não, né? Letra D, 0,2 B elevado a menos 3, tudo isso elevado a menos 1. Então agora a gente vai trabalhar com aquela regrinha de potenciação com expoentes. Então esse númerozinho pequeno aqui, ó, é o expoente. Quando eu tenho um expoente negativo, como é que eu trabalhava? Eu trabalhava o seguinte, eu invertia a minha fração. O que era numerador passava a ser denominador e o que era denominador passava a ser numerador. Então, aqui o autor já ajudou a gente, ele deu um número aqui, ó, 0,2. Eu sei que eu consigo transformar isso aqui, ó,
numa fração, e aí então eu vou inverter essa fração porque o expoente aqui é negativo. Tá vendo a importância da gente abrir e resolver cada item passo a passo? Porque cada um vai ter uma peculiaridade. Então, ora, eu vou trabalhar uma proposta que fica mais fácil trabalhar nesse sentido, ora, eu vou trabalhar uma outra proposta que fica mais fácil trabalhar em outro sentido. Então, eu vou começar o seguinte, eu vou tornar esse 0,2 aqui primeiro numa fração. Então ele vai ficar 2 sobre 10. Lembre-se, esse 2 sobre 10 ele vai elevar a menos 1. E aí então o b elevado a menos 3 ele vai multiplicar esse menos 1 aqui, ó. Então vamos ver como é que vai ficar facinho isso aí? Então aqui eu copiei de volta. Ó, aqui as coisas começaram a ser trabalhadas, desembaralhadas, digamos assim, né? Então o 0,2, só o valor numérico, ele vai ser elevado a menos 1. Depois, olha só que sacadinha que vai dar aqui, ó. B elevado a menos 3 elevado a menos 1, eu vou manter a minha base e vou fazer o quê? Eu vou operar os expoentes, ó. Menos 3 vezes menos 1, eu vou ter 3 positivo. 3 vezes 1, 3. Menos 3 vezes menos 1, sinais iguais, positivo. Então vamos tornar agora esse 2 aqui uma fração. Tá aí, ó. Lembre-se, ó, eu só mudei a grafia, é o mesmo valor numérico. É 0,2 e 2 sobre 10 é a mesma coisa. Então, ele é elevado a menos 1. Quando eu estou levando uma fração a menos 1, basta que eu inverta. E a brincadeira aqui, ó, o menos 3 vezes menos 1, então eu vou ter b elevado à terceira. Então, a letra já ficou fácil. Agora eu vou arrumar o valor numérico aqui, ó. Então, inverteu. O menos 1 fez com que a fração invertesse. Ficou 10 sobre 2. Agora não tem mais expoente aqui, porque sempre é 1. Quando não tem, é 1. E o meu b ficou b sobre 3. Não tem mais o que operar com o b. Então, 10 dividido por 2 é quanto? É 5. Tá aí, ó. E a resposta final fica 5b elevado ao cubo. Como é que tu não vai tirar um 10 na prova de matemática? Você vai cair uma coisa simples dessa daqui. O aluno olha isso aqui, dá uma confusão, ele fica todo assustado. Vamos usar a estratégia de separar? Vamos separar aqui o valor numérico e vamos separar essa potência aqui, ó. O aluno mais que já se aprofundou mais, ele vai lembrar lá do sexto ano que a gente trabalhava assim, ó. Qualquer valor numérico elevado à potência zero, com exceção do zero, ele vai ser 1 a resposta. Lembrou dessa regra? Ok, vai ali e coloca igual a 1. Não lembrou? Resolve passo a passo que a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou separar o valor numérico. Opa! Então tá aqui, ó, 44. O 44 foi elevado a zero. E o x elevado a sexta também foi elevado a zero, ó. Eu abri. E aí eu sei que 44 elevado a zero, ou qualquer número com exceção de 0 elevado a zero, é igual a 1. E é uma multiplicação aqui no meio, correto? É uma multiplicação. E x a sexta elevado a zero, olha só o que acontece aqui, ó. 6 vezes 0 é 0. E qualquer número elevado a zero eu tenho como resposta 1. Então, 1 vezes 1 também é 1. Então, ou você usa aquela regra lá da regra da potenciação que a gente viu lá no sexto ano e já chega no resultado. Qualquer valor numérico com exceção de 0 elevado à potência a 0, a resposta é sempre 1. Ou então faz passo a passo para ter certeza que vai chegar na resposta correta. Tá ok, gente? Letra F. Menos 2, x à quarta, y à sexta, tudo isso é elevado à sexta potência. Então o professor vai abrir. Se você quiser fazer direto, tranquilo, mas é por sua conta e risco. Eu abro para ter certeza do que eu estou fazendo. Então, copiei o valor de novo. Isso aqui é a mesma expressão que está em cima. E agora eu vou fazer menos 2 elevado à sexta, x à quarta elevado à sexta e y à sexta também elevado à sexta. Tudo separado. Tá aí, ó, menos 2 à sexta, x à quarta elevado à sexta e, por último, y à sexta também elevado à sexta. Agora eu vou operar cada um deles, tá? Olhei aqui, o expoente é par.
a minha resposta é positiva. Se o meu expoente for ímpar, a resposta vai ser o sinal que está aqui na base. Então, olhou aqui, encontra aí quanto que é 2 elevado a sexta. A gente resolve aqui, ó. 6 vezes 4 é igual a 24, então isso aqui vai ficar x elevado a 24. E y a sexta vezes elevado a sexta. 6 vezes 6, 36. Então vai ser y elevado a 36. Fazendo passo a passo, tá aí, ó. 64 é o resultado de menos 2 elevado a 6. X elevado a 24 é a resposta de x a quarta elevado a sexta potência. E y elevado a 36 é a resposta de y elevado a 6 à sexta potência. Tá aí, ó. Finalizamos a letra F. Letra G. 14, x elevado à quinta, y elevado à quarta, tudo isso elevado ao quadrado. Você também consegue identificar que eu poderia escrever isso aqui, ó, duas vezes, isso aqui vezes isso aqui de volta? Eu consigo identificar isso porque quando eu estou tornando algo ao quadrado, eu estou multiplicando esse valor, esse monômio, aquela quantidade de vezes que o expoente está dizendo aqui, ó. Nesse caso aqui, 2 vezes. Mas vamos continuar o raciocínio da onde a gente parou, né? O professor abre esses termos, trabalha cada um individualmente, depois lá embaixo elimina os parênteses e a gente tem a resposta. Então eu vou fazer 14 elevado ao quadrado, depois x à quinta também elevado ao quadrado e por último y à quarta também elevado ao quadrado. Então aqui eu só copiei de volta os valores que estavam aqui em cima na questão G e agora eu vou resolver um por um, ó. 14 ao quadrado vezes x à quinta elevado ao quadrado. Está aqui, ó. X à quinta elevado ao quadrado. E qual é o último termo que eu separei? O y à quarta elevado ao quadrado, ó. Y à quarta elevado ao quadrado. Agora eu vou resolver cada um deles. 14 vezes 14, ou então 14 ao quadrado, é 196. É um valor numérico, então eu consigo ter a resposta numérica. Aqui o x é uma incógnita, então eu não tenho uma resposta numérica, eu tenho uma resposta em função da letra x. E uma potência de potência, eu resolvo de que forma? Eu mantenho a base, que nesse caso aqui é x, e multiplico aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Então eu vou ter agora, nesse termo, x elevado a 10. O último termo, eu vou manter a base, que é o y, e vou encontrar o resultado da multiplicação, 4 vezes 2. E aí a gente vai ter y elevado a 8. Tem mais alguma coisa para a gente arrumar aqui? Não, basta agora a gente eliminar os parênteses. Nem os parênteses não são necessários. Eles são necessários para a gente identificar realmente o que está fazendo. Ele é mais visual, né? Ele é usual. Ele torna as coisas mais separadas dentro da equação. Então agora, ao eliminar os parênteses, eu vou ter apenas a junção desses termos que estavam separados, ó. 196, x a 10, y elevado a 8. 196, x a 10, y elevado a 8. Letra H. Menos 3ab ao cubo, tudo isso elevado à quarta potência. Então agora, como a nossa aula aqui, a proposta dela é ser uma aula bem rápido, né? Vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu vou abrir cada um desses termos aqui, elevar todos eles à quarta potência e depois lá embaixo a gente vai dar a resposta sem os parênteses. Então tá aí, o professor copiou de volta, o valor numérico está lá em cima na questão. E aí eu vou separar menos 3 elevado à quarta, que é o primeiro termo, vezes a elevado à quarta, que é ó, a elevado à quarta, e depois b elevado ao cubo elevado à quarta. Então vai ficar b elevado a 3 vezes 4, que é igual a 12. Então tá aí, ó. O professor não fez aqui, vai fazer na outra linha. Então, menos 3 elevado à quarta. Se o expoente é par, a minha resposta é positiva. Então, menos 3 elevado à quarta, 81. O a elevado à quarta,
ele vai ficar A elevado à quarta. Tá aí. E aí o meu B, que multiplica 3 à quarta, vai ficar B elevado a 12. Tá aí a resposta. Não tem o que a gente ficar aí criando fatos ou deixando o vídeo mais longo. É bem objetivo mesmo. Letra I. Tem uma fraçãozinha aí o aluno já começa a achar que a conta é difícil, já fica assustado, esquece das regrinhas de potenciação, e aí fica todo isso aí, né? Gente, só resolver conforme aquilo que a gente já aprendeu. Você já aprendeu aí no colégio militar, já fez essas contas aí várias vezes. Por isso que eu estou trazendo essa proposta para vocês de resolverem esses monômios, polinômios, de formas separadas, que aí eu tenho certeza que você vai gabaritar a prova. Essa prova aí vai ter uma bagagem bem grande de questões envolvendo monômios, então vá lá e busca esse 10 aí. Não tem muito que ensaiar não. Só não dê passos em falso, vá só na certeza, tá ok? Você tem aí como buscar estratégias aí no livro. O ideal é que você saiba fazer, né? Porque daqui a pouco aí as aulas retornam e aí não tem como você fazer consulta, né? Faz, e aí depois, se você quiser realmente consultar, consulte, mas primeiro resolva sem fazer a consulta. Identifique o valor e aí manda avaliação pra gente aí, pra professora de vocês, né? Então, ó, 3 meios, y a sexta, tudo isso elevado ao cubo. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é abrir. Vou abrir esse 3 meios, vou fazer ele elevado ao cubo e vou abrir esse esse y elevado à sexta também elevado ao cubo. Então tá aí, ó. Aqui eu copiei de volta e agora aqui eu vou começar a resolver termo a termo. 3 meios elevado ao cubo é essa primeira parte aqui do polinômio, ó, só o 3 meios, tá aqui, ó, 3 meios elevado ao cubo, vezes y a sexta também elevado ao cubo. Aqui você consegue identificar o que realmente tem que resolver, ó. Aqui você vê que tem uma fração elevada a uma potência, e aqui você tem uma incógnita elevada a uma potência, que também está elevada a potência. Então aqui eu tenho uma regra e aqui eu tenho outra regra. Se você separa esses termos, você resolve cada um conforme a sua regra. Por isso que eu acho que abrir é mais fácil de você garantir o seu 10. Resolvendo a parte numérica, 3 elevado ao cubo é quanto? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então o numerador, 27. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então fica 27 oitavos, já eliminou aqui a potência. E aqui y elevado à sexta, elevado à terceira, eu vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 3, 18. Então esse y vai ser, na verdade, elevado a 18. Então tá aí, 27 oitavos, que é a resposta da potência da fração. E agora o outro termo, y elevado a 18. Só que eu não respondo assim, não é assim que vai estar lá uma das opções da resolução da prova. Uma das opções da resolução da prova é esse valor numérico, porém sem os parênteses. E aí eu vou ter 27 oitavos, y elevado a 18. Ou uma outra forma, né, que aí também está como resposta no livro, é fazer o seguinte: 27 y elevado a 18, tudo isso sobre 8. Eu aconselho você fazer assim, tá? 27 oitavos, y elevado a 18. Porque aí depois vai ter situações onde esse monômio aqui, esse polinômio, ele vai ficar um pouco maior, e aí você não sabe se joga para cá ou não joga. Então aqui você sabe que o 27 oitavos é do y. Se tivesse uma outra incógnita aqui, ele não estaria aqui embaixo. Tranquilo, oitavo ano? Foi ou não foi uma aula splash? Uma aula flash aí, né? Pra gente tirar um 10 na prova. Letra J. Menos 5a ao quadrado, c à quinta, tudo isso elevado a 2. Então é aquela situação monótona já, né? O menos 5 vai ser elevado ao quadrado.
O A ao quadrado também vai ser elevado ao quadrado e o C à quinta também vai ser elevado ao quadrado. Então tá aí, o professor escreveu de volta a questão do problema. Então separei, ó, apenas o menos 5. Só um menos 5 elevado ao quadrado. Tá aqui. Qual é o outro que eu vou trabalhar? O outro termo. O outro termo é A ao quadrado elevado ao quadrado. Tá aí, ó. A ao quadrado elevado ao quadrado. E o último termo que eu tenho dentro dessa expressão aqui, ó, é C elevado à quinta. C elevado à quinta elevado ao quadrado. Então tá aí. Vocês viram? Eu simplesmente coloquei parênteses aqui. Eu abri um parênteses aqui, abri outro aqui, abri outro aqui e outro aqui. Pronto. Agora eu vou resolver cada um de forma individualizada. Então, lembre-se, se o expoente é par, a minha resposta é positiva. 5 negativo vezes 5 negativo fica 25, e como são sinais iguais, a multiplicação fica 25 positivo. A ao quadrado elevado à segunda. Então o A mantém a base, 2 vezes 2, 4. Fica A elevado à quarta. E o último termo, C elevado à quinta elevado ao quadrado. Então mantém a base, que é o C, e 5 vezes 2, 10. Então está aí a resposta, 25, A elevado à quarta, C elevado a 10. Então, oitavo ano, para tirar um 10 dessa prova, não tem que ser muito forte, não tem que ficar batendo a cabeça aí, não tem que ficar fazendo viagens para outro mundo, só tem que ser inteligente. Inteligente. E ser inteligente é você trabalhar as formas da matemática na forma mais fácil que tem. Então, esse assunto ele vem com uma outra roupagem. Mas tudo isso que você viu até aqui são assuntos que a gente viu lá no sexto ano. Fração, potenciação, multiplicação, radiciação. São todas essas operações a gente aprendeu lá no sexto ano e agora elas estão vindo misturadas. Misturadas assim com outros ingredientes. E aí agora o que vai fazer a diferença é você se adaptar a esses novos ingredientes que está aí e fazer um belo de um sorvete e tirar um 10 na prova. Não tem... O assunto é bem fácil mesmo. Eu acredito que você vai ter que se preocupar, mesmo estando fazendo reforço aqui, você vai ter que se preocupar mais com português, talvez até com IGPM, história, que vocês têm um professor novo aí, né? Que vocês vão ter que identificar qual é a forma com que ele vai trabalhar. Mas aqui na matemática, gente, tudo que a gente viu no reforço aqui foi muito fácil. Eu não consigo imaginar você tirar uma nota mínimo 8 aí. Então, se você fez um trabalho qualificado para tirar uma nota boa, por mais que você tenha tirado uma nota baixa na P1 e por isso esteja aqui fazendo reforço, com certeza você vai recuperar lá na P3. Tá ok, gente? Então, uma excelente semana de provas para vocês. Qualquer dúvida até o dia da prova, mandem para o professor lá no Classroom, que o professor vai dar uma atençãozinha especial agora nessa semana de provas, vai olhar todos os dias. Assistam as aulas, tá? Eu tô aplicando a nota lá. Aquela nota é mais motivacional, tá? Não é uma nota que vai para o boletim. Então, se houve alguma confusão de algum aluno está começando agora no reforço, né? Meu Deus, mas eu só tinha 10 lá no reforço, fiz todas as disciplinas, como é que eu estou com uma nota baixa? Gente, as notas do reforço são apenas um incentivo para que vocês continuem assistindo os vídeos, tá? Eu resolvi, o diretor também disse que não era para realizar mais exercício, porque ia ficar muito puxado o trabalho de vocês. Então, a proposta é aqui com as videoaulas, você vê como é que o professor resolve passo a passo as mesmas questões que você tem aí no livro, que talvez a professora já tenha respondido na sala de aula, mas você não tenha entendido muito bem como é que resolve. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Eu não vejo ninguém publicar nada no mural, eu não vejo ninguém mandar nenhuma mensagem lá no Gmail do professor. Eu estou preocupado, tem um monte de gente aí, ó, que não assistiu uma aula sequer. Depois eu quero ver pai e mãe final do ano aí ficar chorando aí.
a responsabilidade de vocês não são mais crianças. Certo, gente? Um abração aí, uma ótima semana de provas e tudo de bom.